Em uma entrevista para Laje Polêmica, Marcel Van Hatten, deputado federal, acabou de revelar uma verdadeira bomba que envolve a prisão de Felipe Martins, aquela prisão arbitrária. Segundo ele, as provas já estão todas na mesa e ele já tem uma reunião importantíssima nos Estados Unidos para tratar exatamente disso. E parece que o ministro já está desesperado. Ainda vai falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também sobre o novo indicado de Arthur Lira. E o que ele disse aqui realmente é gravíssimo. No Brasil. Pois é, então fala sobre isso pra gente, deputado. Que viagem é essa? Que agenda vai ser essa que o senhor vai ter? E qual a mensagem que o senhor pretende levar do Brasil nesse momento? Essa viagem estava programada há mais tempo. Haveria uma audiência pública na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para discutir justamente a questão da liberdade de expressão no Brasil, as perseguições judiciais e assim por diante. Havia uma parte da audiência que ia ser por organizações não governamentais, institutos, muitos deles inclusive vinculados à esquerda, se não todos, né? Curiosamente, aqueles que são mais vinculados às nossas defesas dos direitos humanos, que é para todos, não só para quem é de esquerda, não foram convidados, mas outra parte da audiência pública seriam deputados e senadores que sim, esses alinhados com a defesa de todos os direitos humanos, liberdade de expressão e a Constituição no Brasil. Né? Bia Kicis, eu, o senador Jorge Seife, o senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura. No entanto, para nossa surpresa, pouco menos, se eu não estou enganado, de 2 semanas, até vou recuperar essa data, recebemos uma carta da Organização dos Estados Americanos, dizendo que a audiência pública tinha sido cancelada. Imagina, depois de a gente já ter, inclusive alguns comprado passagem, hospedagem, já ter a missão oficial autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que não ia mais ter, que a audiência pública estava cancelada e que ia ser realizada no ano que vem, porque o relator do caso queria primeiro fazer uma visita oficial no Brasil. E aí, coincidentemente, viu, Vitor, viu, Rodrigo, começam a sair matérias nos meios de imprensa de esquerda, dizendo que uma comitiva de deputados brasileiros e senadores vão para o Brasil para falar contra a democracia, contra as instituições democráticas e assim por diante. Então, o que nós decidimos foi que nós manteríamos a viagem, apesar de cancelada a audiência pública, porque nós temos mais assuntos a tratar. A OEA se viu obrigada a achar uma janela para nos atender mesmo, sem ter em audiência pública, porque nós não vamos deixar de viajar. Acho que isso aí até me parece, a gente vai ter que investigar bem isso, uma sabotagem do próprio governo do PT, porque a justificativa é que o governo do PT, isso faltou eu dizer, convidou os inspetores, né, da OEA para uma visita para o Brasil, e essa inspeção seria importante que fosse feita antes da audiência pública, e seja, na minha visão, uma desculpa, esfarrapada. Né? E decidimos ir de qualquer forma, porque eu acho que política se faz assim, a gente não pode desistir das coisas por causa de um revés, muito antes pelo contrário. Então nós estamos indo para lá, Bia Kicis já está inclusive em Washington, porque ela esteve semana passada na vitória do Donald Trump, e de lá sigo para Londres também, onde nós temos outras atividades importantes para voltar para o Rio Grande do Sul na semana que vem. Fala, Constantino. Boa noite, deputado, muito obrigado pelo seu tempo aí, pelas palavras também generosas, né? O senhor tem dado voz a esses brasileiros inconformados com a situação. E a pergunta que eu quero te fazer, deputado, tudo bem, tentar ir às cortes internacionais, tudo isso é muito importante, né? Eu fui um dos primeiros a denunciar o inquérito do fim do mundo na Corte Internacional. Hoje eu sou réu investigado dela, mas eu queria a sua avaliação em relação à vitória do Trump e a equipe que ele está montando. Veja, muito importante na campanha, né, o assessor sênior de campanha do Trump foi o Jason Miller, o CEO da Getter. Para quem não lembra, o Jason Miller ficou detido por horas no aeroporto do Brasil, a mando de Alexandre de Moraes pela Polícia Federal. O Elon Musk, que foi sem dúvida fundamental para a vitória do Trump, e a gente ainda está avaliando se vai ou não ter papel relevante na gestão, está em inquérito do Alexandre de Moraes. Pergunta, deputado, essa vitória do Trump pode ser o que os americanos chamam de game changer? Pode ser realmente o que faltava para uma pressão internacional até mais relevante do que as cortes internacionais, para ver se o sistema no Brasil recua um pouco? Não tenho nem dúvida disso. A gente percebe até pelo nervosismo, pelas piadas sem graça que os próprios ministros do STF fizeram questão de vazar para a imprensa, de que estariam, né, competindo entre si ou apostando entre si para saber quem perderia o visto primeiro. Para mim isso é só sinal de insegurança e, mais do que isso, inclusive,
de certeza a respeito da reação que virá dos Estados Unidos, né? Você tocou no ponto fulcral aí do Jason Miller, que foi barrado e vai ser assessor direto do Donald Trump. Não podemos esquecer que no dia da vitória também, ou na noite, estava com o Trump o Elon Musk. E talvez ninguém no mundo tenha mais interesse em fazer cumprir a promessa que ele fez no X de que o Alexandre de Moraes estaria atrás das grades. Ninguém mais no mundo quer isso do que o próprio Elon Musk. Né? E o meu caso em particular, eu digo, né, óbvio, é péssimo ser investigado, que é o que está acontecendo com você já há anos, né, Constantino? É péssimo a gente estar envolvido nesse tipo de inquéritos injustos, inconstitucionais. Agora, é preciso ressaltar que no meu caso, a perseguição que estão fazendo contra mim, contra um discurso que eu fiz na tribuna, que já é assim um absurdo em todos os níveis, eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Quer dizer, a gente se surpreende a cada dia, né? Mas a gente vê que está sendo fatiada a nossa liberdade quando chega na tribuna da Câmara, o fim da democracia mesmo, né? Fechar o parlamento completamente, porque a principal arma, né, do parlamentar é essa possibilidade de falar na tribuna. Mas é interessante lembrar que o meu discurso tinha uma conexão direta com a denúncia da prisão do Felipe Martins, que só foi possível graças a um relatório de um delegado da Polícia Federal que se baseou em documentos que fraudaram a entrada do Felipe Martins em território americano. Esse assunto com Donald Trump presidente, ainda mais ele que toca tanto no tema da imigração e enfim, do fechamento de fronteiras para quem não deveria entrar ilegalmente, vai ser prioridade no governo e certamente esse caso Felipe Martins ainda vai dar muito pano para manga. Então o fato de eu estar sendo perseguido por um discurso meu, por ter denunciado e não a minha denúncia ter sido investigado, que é outra coisa absurda, é algo que qualquer parlamentar, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer democracia ocidental, fica estarrecido. Diz, como assim? Você não está podendo falar mais do que está acontecendo? E isso, eu acho que, na verdade, foi um grande tiro no pé, no fundo, de Flávio Dino e da Polícia Federal, porque está dando mais publicidade a esse caso no momento em que um parlamentar é perseguido por fazer denúncia dele. Você, Darcio? Eu queria retomar a essa postura de não dar o depoimento, ou seja, de cumprir a legislação. Eu queria saber, deputado, se o senhor chegou a conversar com os senadores, porque o Flávio Dino saiu do Senado há pouco tempo, né? E ele tem uma boa relação ali com vários senadores. E a gente sabe que a casa que deveria fazer esse crivo é justamente o Senado. E como bem disse o senhor usou a tribuna para fazer uma denúncia, e de repente, de denunciante passa denunciado. Eu queria saber se o senhor chegou a conversar, uma vez que a gente já não tem esperança que o Senado faça alguma coisa, mas a gente queria saber se o senhor circulou no Senado, conversou com os senadores, qual que é o clima no Senado acerca do seu caso e da sua postura. Olha, obrigado, Darcio. Na verdade, essa postura eu acho que era a mais correta, a única a ser tomada, porque, para começar, a intimação foi feita por e-mail da assessoria, o e-mail nosso geral do gabinete. Onde é que se viu a Polícia Federal intimar um parlamentar para depor, exigindo que participe do depoimento em determinada data, se não quiser resguardar o direito ao silêncio? Foi dada essa alternativa no e-mail, preciso lembrar, né? Dessa forma. Então, começa tudo errado e realmente foi uma postura que repercutiu muito. Eu espero que isso também encoraje outros parlamentares a fazerem o mesmo. Aliás, o próprio deputado Cabo Gilberto também não foi depor na Polícia Federal. Tá? Acho que é importante a gente lembrar esse fato, porque acabou não repercutindo tanto quanto o meu, mas ele também teve essa postura muito digna de não ir à Polícia Federal depor quando ele está coberto pela Constituição. Quanto à parceria com os senadores, sim, está acontecendo sim uma declaração de apoio muito forte. Eu estive no Procurador-Geral da República na semana passada, até para não amontoar muita gente, a gente foi super seletivo nos convites, então foi apenas o meu advogado, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, representando o deputado Arthur Lira, que também está, nesse caso específico da imunidade parlamentar, extremamente irritado. Dá para perceber nas falas com ele, quando a gente está no tete-a-tete, né, no olho no olho, ele está muito irritado, tanto é que ele vai fazer uma manifestação pública da Câmara a respeito da imunidade parlamentar na tribuna e já destacou a Procuradoria para acompanhar o meu caso. E lá nessa reunião com o PGR ele não pôde ir, mas foi ele mesmo que marcou, e o Sóstenes, que é o seu primeiro vice-presidente, esteve conosco na reunião. E além dele também o deputado Rogério Marinho.
o senador Rogério Marinho, que além de ser líder de oposição, além de ser um senador do estado do Rio Grande do Norte, eleito na última eleição, ele é neto de Djalma Marinho, que foi o senador, o deputado federal que lá nos anos 60 justamente não permitiu que fosse cassado na CCJ um deputado por falas feitas na tribuna da Câmara dos Deputados, Márcio Moreira Alves, né? Então ele tem isso como um compromisso de vida seu e realmente está repercutindo muito dentro do Senado essa questão. Rodrigo Pacheco ainda não se manifestou, eu mesmo ainda não consegui falar com ele, porque quem tem feito essas conversas é a liderança da oposição no Senado, mas eu espero que ele também se manifeste em breve, pelo menos deveria, a respeito desse tema, porque ele, além de ser presidente do Senado, é presidente do Congresso Nacional. Constantino. Deputado, o senhor mencionou o caso do Felipe Martins, eu quero voltar a ele, porque nós vimos poucos dias depois aí do anúncio da vitória do Trump, e que com certeza vai mergulhar nesse caso, até porque o Felipe Martins tinha ótimo trânsito com o governo Trump, e o Trump, eu sei, ele gosta do Felipe Martins, o próprio Eduardo Bolsonaro é um deputado que tem muito trânsito com essa equipe do Trump. Dias depois, o jornalista, e eu forço um pouco a barra ao chamar de jornalista um militante desses, o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, que foi o responsável por essa, abre aspas, reportagem da ida do Felipe Martins aos Estados Unidos, que cá entre nós sequer seria crime, ele não tinha nenhuma ordem para não deixar o país, mas enfim, que se mostrou uma fake news, né, e alguma fraude deve ter ocorrido. O Guilherme Amado sai do Metrópolis, ou demitido ou pede demissão. Deputado, o senhor acredita em coincidências ou acha que pode ter realmente caroço nesse angu e alguma coisa muito estranha? A gente não sabe, a verdade é que ele deu a desculpa perfeita, a justificativa perfeita para o Metrópolis demiti-lo, que foi a questão de não exclusividade. Você que é jornalista, né, e sabe como funciona o meio da comunicação, ele tinha um contrato de exclusividade com o Metrópolis e supostamente trabalhava também para outro portal, um portal de esquerda, o ICL News, esporadicamente, mas cometeu o erro de, em horário de expediente, publicar uma matéria do concorrente, com o logotipo do concorrente no site do Metrópolis, ou seja, uma barbeiragem enorme que revelou apenas aquilo que certamente ele fazia de forma corriqueira, né? Trabalhar para os dois lugares e não exclusivamente para o Metrópolis, com apenas colaborações esporádicas, digamos assim, né? Ou pontuais para outro meio de comunicação. Agora, o que você está falando também faz sentido, é bastante coincidência, para dizer o mínimo, que justamente quando o caso Felipe Martins vem à tona de uma forma mais forte, ele também seja demitido do Metrópolis, talvez uma forma de preservar o meio. É importante lembrar que não é só o caso Felipe Martins, várias outras matérias jornalísticas escritas por Guilherme Amado e também por outros jornalistas têm sido utilizados como fonte como prova, isso é um absurdo, como prova para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ou outros fazerem busca e apreensão, retenção de passaporte, bloqueio de contas bancárias. Isso é completamente irregular. E o que a gente vê é que há, portanto, uma postura colaboracionista de alguns jornalistas, nem sei se podemos chamar desse nome, com essa perseguição. E Guilherme Amado, sem dúvida nenhuma, é um desses colaboracionistas hoje com a ditadura em curso no Brasil. Esse tema do Felipe Martins ainda vem coisas mais pela frente, que ainda não podem ser inteiramente expostas, porque dependem justamente de mais averiguação, mas há evidências muito fortes, né, de outras parcerias, nesse caso específico do Felipe Martins, entre jornalista e Poder Judiciário, para fazer parecer aquilo que não foi. Daí você tem toda a razão. Ele foi preso em fevereiro de 2024 por supostamente poder fugir no Brasil em virtude de uma viagem que ele não fez, uma suposta viagem que ele teria feito em dezembro de 2022, mais de um ano antes, né? Então, assim, é um completo absurdo. E eu disse para o próprio Procurador-Geral da República, quando a gente esteve junto em Brasília, que essa é uma oportunidade dele, inclusive, como Procurador-Geral da República, fazer valer a sua posição de fiscal da lei, porque o Procurador-Geral da República pediu 2 vezes pela soltura de Felipe Martins, 2 vezes, e Alexandre de Moraes não soltou. Pediu novas diligências para a Polícia Federal e depois dessas novas diligências é que surgiram esses documentos que fraudaram a entrada
dele, ou seja, depois de já ter sido pedido pelo Procurador-Geral da República a soltura de Felipe Martins, houve novas diligências e foi aí, muito provavelmente, porque foi quando foram anexados novos documentos à peça aos relatórios da Polícia Federal, foi aí que fraudaram, muito possivelmente, a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Então, o tema é muito grave, né, e pode haver coincidências, mas que elas são cada vez mais raras nesse meio, principalmente com esses atores, sim, isso elas são. Dá tempo de mais uma, deputado? Não queremos que o senhor perca o voo aí. Não, vamos mais uma, dá mais uma sim. Aí eu já me encaminho para o portão em seguida. Vou ser breve na pergunta, então. Queria uma análise do senhor sobre as eleições na Câmara dos Deputados e o favoritismo nesse momento do Hugo Motta. Ele é o candidato, inclusive, que tem o apoio do próprio PL, o principal partido da oposição. O senhor imagina que, se eleito, Hugo Motta vai ter compromissos com as agendas que ele está assumindo perante a oposição, deputado? Eu não sei exatamente o que foi o acordo feito com o Hugo Motta, tá, Vitor? E é importante dizer que não foi compromisso com a oposição. Até esse momento, o compromisso é com o PL e talvez com setores do PL, porque também há informações públicas, inclusive, de uma insatisfação na bancada. Uma parte importante da bancada não está de acordo com esse acerto e a liderança do PL disse que está trabalhando o apoio dessa parte da bancada do PL que não está confortável para que pautas desses parlamentares sejam levadas adiante. Então é importante dizer que se há acordo, há com uma parte do PL, né, parte relevante, sim, parte da liderança do PL, mas não com todo o partido, pelo que sai na imprensa e pelo que eu falo com colegas, nem com toda a oposição. E aí eu volto ao tema da oposição ter a oportunidade nesse momento de lançar uma candidatura num cenário em que ainda há uma divisão de candidatos, que nós poderíamos chegar a 100, 130 votos, o que é bastante relevante. Eu não considero um acerto fazer um acordo desse tipo a essas alturas, até porque se há coisas que estão aceitando do lado do PL, estão aceitando do lado do PT. Quais são esses acordos? Uma indicação de um ministro do Tribunal de Contas da União, como está sendo ventilado aí, teria sido uma das promessas, né, de Arthur Lira para o PT. Se a gente está trocando cargos, eu digo aqueles que são vinculados à oposição, não eu, né, por um apoio, e não estamos olhando para o outro lado que está buscando mais poder e não cargos, a gente está cometendo um erro. Eu sei que o projeto da anistia é importantíssimo, é prioritário, inclusive imagino que ele já deveria ter sido aprovado, espero que seja ainda antes do fim desse ano, né? E nós precisamos avançar também na defesa das prerrogativas, que a gente tem que defender os outros, aqueles que estão sendo perseguidos, e a gente tem que defender a si próprio a essa altura, né? Porque a gente defende os outros, mas os deputados são cada vez mais calados, mais amordaçados, daqui a pouco a gente não consegue mais nem defender os outros, que já não conseguem se defender sozinhos. Então, essa questão das prioridades, a defesa das imunidades, eu vou ter uma conversa também com o próprio Hugo Motta, ele me convidou para falar com ele, essa precisa ser a absoluta prioritária dos deputados, e se não, na minha opinião, se não houver um aceno muito sério para isso, nós temos que lançar a candidatura. E tem mais um detalhe, ele é da base do governo. Se a gente está defendendo o impeachment do Lula desde o primeiro dia, a gente pode ter certeza que alguém da base do governo, com a posição de Hugo Motta, dificilmente, para não dizer impossível será, abrirá um processo de impeachment contra Lula. Então isso tudo tem que entrar no nosso cálculo, porque, sem dúvida nenhuma, quem está me assistindo aqui, o nosso eleitor, as pessoas que nos acompanham, querem que os deputados se posicionem de forma a representar os votos dados na urna, para os deputados da oposição que lá estão. E, eventualmente, apoiar um candidato do Centrão, que tem muitos compromissos e alguns deles inconfessáveis com o PT, certamente não é aquilo. Vocês já imaginaram que tem por trás dessa prisão e também dessa suposta fraude de dizer que Felipe Martins estava nos Estados Unidos arrumar esses documentos e, na verdade, ele não está? Vai dar muito pano pra manga. Deve ter muito caroço por debaixo desse angu, mais do que a gente possa imaginar. Mas falando em caroço por debaixo desse angu, olhem esta notícia. Difícil notícia, uma das piores notícias para Lula. Ele que morre de inveja da popularidade de Bolsonaro, a dele está de mal, a pior. Porque segundo esta informação, CNT e MDA, a popularidade de Lula despenca antes do início de 2024. Petista viu avaliação positiva e aprovação sofrerem quedas acentuadas ao longo do ano.
As avaliações positivas do governo e a aprovação do presidente Lula despencaram neste mês de novembro na comparação com janeiro e maio deste ano. Os números são da mais recente pesquisa feita pelo Instituto MDA, a pedido da Confederação Nacional de Transporte, CNT, divulgada nesta terça-feira, dia 12. O levantamento mostra que avaliações positivas que eram de 43% em janeiro caíram para 37% em maio e 35% em novembro. Já as regulares, que eram de 28% em janeiro, subiram para 31% em maio e 32% em novembro. As negativas, que alcançaram o percentual de 28% em janeiro, atingiram 30% em maio e fecharam novembro em 31%. Bom, gente, eu não sei, eu acho que essa pesquisa tá meio confusa aí. Para mim, a popularidade de Lula é praticamente zero. Tem uma meia dúzia ali, né, que fizeram L e defende ele com unhas e dentes, mesmo chegando lá no supermercado e vendo os alimentos. Este absurdo. A economia do país de mal a pior e Lula mostrando para que realmente ele veio, para acabar com o nosso Brasil. E vocês, gente, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Gostaria que você deixasse aqui o seu nome e de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo uma semana mais que abençoada. Até nosso próximo vídeo.